Continuando o módulo de bromatologia, vamos trabalhar agora com aditivos alimentares. Meninos, de acordo com o decreto 55871 do Ministério da Saúde, aditivos são substâncias não nutritivas intencionalmente adicionadas ao produto alimentício com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar alguma das suas propriedades, desde que não prejudique o valor nutritivo do produto, tá? Porém, quando a gente pensa em aditivos eles são utilizados pela indústria de alimentos basicamente com duas finalidades. Ou de realçar, por exemplo, a cor, o sabor, a textura, o aroma de um produto alimentício, é o que a gente chama de qualidade sensorial, tá? Ou de promover um aumento da vida útil, promover um aumento no prazo de validade, promover um acréscimo na vida de prateleira do alimento. Porém, quando a gente pensa em classificação dos aditivos, eles são basicamente classificados em três grupos: aditivos diretos, indiretos e aditivos funcionais. Dentre os diretos, considere o seguinte: aditivos diretos são substâncias ou mistura de substâncias adicionadas intencionalmente ao produto alimentício com a finalidade de conservar, melhorar as características nutricionais ou organolépticas ou naturalmente contribuir com a etapa de processamento desse produto. Por exemplo, quando a gente pensa em embutidos, presunto, salame, apresuntado, mortadela, são produtos muito passíveis de serem contaminados por um micro-organismo anaeróbio, ou seja, que sobrevive na ausência de oxigênio, chamado Clostridium botulinum. Esse micro-organismo, ele pode ocasionar a morte do consumidor em poucas horas, tá? Para evitar a contaminação nesses produtos embutidos que são embalados na ausência de oxigênio e potenciais contaminantes para esse micro-organismo, a indústria de alimentos faz uso do nitrito ou do nitrato para evitar a ação desse micro-organismo. Continuando, considere o seguinte: quando a gente pensa em aditivos diretos, eles são classificados basicamente em dois grupos: GRAS ou não GRAS. GRAS significa dizer que são aditivos que não precisam de regulamentação. Podem ser adicionados tranquilamente no produto alimentício. O não GRAS são aqueles que podem ser adicionados, porém, a partir da resolução da Anvisa, na qual descreve a quantidade máxima que eu posso adicionar em um determinado alimento. Acima do limite máximo permitido, eu posso ocasionar naturalmente alguma reação direta ao meu consumidor, tá certo? Quando a gente pensa em aditivos indiretos são aqueles que chegam no alimento de forma não intencional, ou seja, ele pode chegar ao alimento durante a etapa de produção, de processamento, de estocagem, tá? De acondicionamento do meu produto. Então, nesse caso, por exemplo, agrotóxico em frutas e legumes, tá? Se ele estiver presente no alimento, naturalmente resíduos estiverem presentes no alimento, eu posso considerar um aditivo indireto. Resíduos de antibióticos em carne ou leite, considerado naturalmente um aditivo indireto. Quanto aos aditivos funcionais, são aqueles que agregam algum valor nutricional ao produto alimentício. Dentre eles, considere que podemos citar vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, ou seja, que o nosso organismo não produz e nós só temos acesso a partir da alimentação, e nesse grupo nós temos os ômegas 3, tá? Fibras solúveis ou insolúveis e, naturalmente, aminoácidos. Aonde esses aditivos funcionais eles são utilizados? Por exemplo, farinha de trigo, tá? Desde 2002, ela vem suplementada a partir da resolução 344 da Anvisa com ferro e ácido fólico. Ferro, considerando que, naquela época, mulheres grávidas apresentavam constantes problemas relacionados com anemia. E nessa época também existia um número de crianças, tá, que nasciam naturalmente com problema do tubo neural. Então, considerando essas possibilidades, a Anvisa entendeu que a farinha de trigo é um produto largamente consumido pela população brasileira
E fazendo essa suplementação chegar a toda essa população, toda a farinha de trigo embalada fora do olho do consumidor, fora da vista do consumidor, tem que trazer a suplementação com ferro e ácido fólico. Da mesma forma, o iodo no sal, tá? Para evitar problemas naturalmente relacionados com a tireoide. A vitamina A na margarina, considere primeiro, lá na aula de lipídios a gente viu o seguinte: margarina, ela é um produto obtido a partir da solidificação de um óleo vegetal. Naturalmente é um produto com alta concentração de lipídios. Para evitar a oxidação desses lipídios, a vitamina A ela entra como coadjuvante de produção, para evitar que o produto ele rancifique, tá? Ele trabalha para o produto, para a margarina, ele oferece para a margarina uma ação antioxidante, ok? Porém, quando nós devemos utilizar aditivos em alimentos? Em 3 possibilidades, tá? A primeira, quando eu quero melhorar ou preservar o valor nutricional do alimento. Segunda possibilidade, quando eu quero fornecer condições adequadas ao processamento desse produto alimentício. Ou quando eu quero tornar o alimento mais atrativo ao consumidor. Por exemplo, com relação às propriedades sensoriais, qual delas toca mais o consumidor? Vamos lá, na hora da escolha de um alimento. Cor, odor, textura ou sabor, tá? Vocês poderiam pensar, odor, tá, mas se o produto estiver embalado ou estiver dentro de um balcão que eu não consiga naturalmente sentir o odor do produto, uma variável significativa seria oferecer cor para o produto alimentício, tá certo? A cor atrai diretamente o consumidor a compra, a aquisição desse produto. Não é à toa que a gente utiliza aquela expressão de comer com os olhos, tá certo? Então, o corante, ele pode ser utilizado como coadjuvante de produção para oferecer cor. E nesse caso, ele é considerado um aditivo, tá certo? Mas eu não devo utilizar aditivos em uma das seguintes condições. Primeiro, quando o aditivo for tóxico ao consumidor. Segundo, quando ele interferir diretamente no valor nutricional do alimento. Terceiro, quando servir para encobrir falhas do processamento, que está muito ligada à quarta possibilidade, para encobrir alterações no produto já elaborado. Por exemplo, a carne, nós aprendemos que a carne eu devo consumir, tá? Sempre que ela apresentar coloração vermelho brilhante. Se vocês forem até o supermercado e encontrarem a carne com a coloração verde, por exemplo, vocês naturalmente não vão comprar o produto, adquirir o produto, tá? Porém, não é permitido, tá, gente? Mas a gente não pode garantir que não seja utilizado. O ácido sórbico, ele, se usado na carne, altera a coloração da carne, ou seja, muda aquela coloração verde da carne, inicialmente verde da carne, para uma coloração vermelho brilhante, que a gente caracteriza como carne fresca. Nesse caso, o aditivo, o ácido sórbico, não pode ser utilizado, tá certo? E, naturalmente, quando não cumprir a legislação, quando não cumprir a resolução da Anvisa, tá? Com relação aos aditivos, eles podem ser classificados basicamente em 3 grupos. Aqueles que melhoram as propriedades sensoriais do alimento, aqueles que impedem ou retardam alterações no produto alimentício ou, naturalmente, aqueles que melhoram a textura do produto, tá? Vamos começar falando hoje sobre os aditivos que impedem ou retardam alterações nos alimentos. E dentre eles nós temos os conservantes. Se eu perguntar para vocês o que é que vocês entendem por aditivos, ou se vocês perguntarem para alguém, para algum familiar, para algum amigo, o que é que significa aditivos, grande parte dos seus familiares ou amigos vão responder: são aqueles utilizados em alimentos com a finalidade de conservar. Nem sempre, tá? Conservante é uma possibilidade, tá? Um tipo de aditivo que pode ser utilizado em alimentos, sempre com a finalidade de aumentar a durabilidade desse produto alimentício e, naturalmente, desfavorecer
o acesso microbiano a esse produto, tá? Agora, ele só pode ser utilizado se ele não prejudicar a saúde do consumidor, ele não irritar a mucosa, tá? Não facilitar, ele não pode facilitar o uso de matéria-prima inadequada, ou seja, de matéria-prima de má qualidade. Ele deve ser eficaz sempre adicionado em pequenas dosagens, em pequenas quantidades, tá? Deve ser facilmente identificável pelo controle analítico, ou seja, a partir de uma análise laboratorial, tá? E deve ser incolor, inodoro, insípido e solúvel em água, ok? Dentro desses aditivos, dentro desses conservantes, podemos citar os principais: ácido benzoico, o ácido sórbico, lembra que eu falei dele da carne? Para a carne. Antibióticos como a tetraciclina, o sulfito e o nitrito e o nitrato que a gente falou para embutidos, tá? Ácido benzoico, ele é muito utilizado em conservas vegetais, margarinas e refrigerantes e tem ação contra bolores, leveduras e bactérias. O ácido sórbico não pode ser utilizado para carne, mas pode ser utilizado para chocolates, doces em massa, doces em corte, tá? Geleias e leite de coco. Porém, ele só tem ação contra bolores e bactérias. Os antibióticos contra bolores e leveduras, sulfito contra os três, tá? Bolores, leveduras e bactérias. E, naturalmente, o nitrato e o nitrito utilizado em produtos cárneos, naturalmente embutidos, e em queijo, porque ele traz uma ação significativa contra bactérias, ok? Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre os antioxidantes. Antioxidação, tá? Ele é utilizado para evitar a oxidação de alguns produtos alimentícios, como, por exemplo, a rancificação de gorduras. Margarina, manteiga industrializadas, tá? Trazem na sua composição antioxidantes para evitar que o produto ele traga consigo uma curta vida de prateleira, tá? Uma outra possibilidade, o antioxidante ele é utilizado para evitar escurecimento de frutas. Por exemplo, se eu quiser prolongar o máximo possível a vida útil de uma maçã, tá? Corto a maçã e não quero que a face dessa maçã escureça. Qual seria a possibilidade mais viável? Utilizar o limão. Limão, ele traz para a maçã uma ação antioxidante. Naturalmente, evita a oxidação do produto devido à enzima, o contato do produto com oxigênio, devido ao contato de uma enzima chamada polifenoloxidase com o oxigênio, provocando naturalmente a oxidação do produto, tá? Evita também a descoloração de carnes durante o tempo de estocagem e evita a deterioração de sucos de frutas cítricos, como aqueles de laranja que são vendidos integral no supermercado, ok? Quando a gente pensa em componentes que trazem consigo uma ação significativa, antioxidante significativa, pensamos nos polifenóis, taninos, por exemplo. Taninos está presente principalmente nas uvas. E considere que vinhos, eles são produzidos com uvas que têm elevada concentração de taninos. Esses taninos provocam um sabor adstringente, tá? No produto final, no vinho, e que naturalmente trazem uma vida útil maior para o alimento, tá? Maior para o produto, maior para a bebida. Ácidos fenólicos, carotenoides que trazem, que oferecem ao produto a cor vermelha, tá? Amarela ou laranja a produtos alimentícios, e as antocianinas que oferecem cores vermelha, azul ou roxo a produtos alimentícios, tá certo? Então, seguimos com o complemento da aula de aditivos logo em seguida. Até lá!